de uma pausa para um café. É mais do que um café. É uma pausa para ouvir bem de pertinho o Senhor falar conosco. Nesta tarde, hoje, nós vamos ter aqui a Vânia do céu, a Vânia Celeste, que acabou de entrar aqui, que coisa boa. A paz do Senhor, irmã Raquel, deixa eu ver mais quem que entrou aqui. A paz do Senhor, irmão Edson também entrou aqui, que coisa boa. Tanta gente bacana entrou aqui para estar conosco. Glórias a Deus por isso. Gente, eu quero dar aqui para vocês, nesse boas-vindas, falar do nosso canal no YouTube, que todas essas ministrações que a gente faz da nossa live aqui no Instagram, vai para lá para o YouTube. Inclusive a Vânia já tem uma palavra aqui conosco também, já ministrou. Então você pode acompanhar de lá do nosso canal. Aproveita, se inscreva lá, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque olha, tá recheado de palavra abençoada ali, tanta visita boa, homens, mulheres, até mesmo crianças, nós já tivemos aqui. Então assim, você não pode perder, é uma bênção, isso mesmo, Luciana, é uma bênção. Todas as minhas convidadas, os meus convidados, essa live aqui não é feminista nem feminina, essa live aqui abrange todo mundo. Eu quero te convidar, você que está aí assistindo no YouTube agora, aproveita, se inscreva aí. E aí eu quero desejar para você bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É desse jeito, eu não sei qual momento que você vai estar assistindo, mas uma coisa é certa, quando você parar para assistir essa live, com certeza vai ser um bom momento, vai ser um momento exclusivo de você e Deus. E no final da ministração, nós vamos ter aqui a nossa oração da fé, que nós temos aqui o nosso caderninho. Você pode ir mandando o seu pedido, que nós vamos aqui interceder por você. Nós já vamos começar com oração, vamos começar falando com Jesus. Então, vamos lá, eu convido, não me deixe orando sozinha. Vamos agradecer ao Senhor. E coloque também aí a sua petição, fala com Jesus. Ele está bem pertinho de você, fala com Ele para falar, para ministrar. Eu não sei se você já conhece a irmã Vânia, se não conhece, mas o certo é que Deus vai usá-la para falar com você. Peça ao Senhor, Senhor, fale comigo nesta tarde, nesse momento, né? Fale comigo, Senhor. O Senhor sabe o que eu desejo, o que eu estou precisando, e o Senhor vai falar com toda certeza. Então vamos lá? Eterno e bendito Deus, glorificamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom. Deus, muito obrigada. Obrigada por esse momento. Não importa se já está de dia, se está de noite, não importa o momento. Eu não sei se é homem, mulher, criança, jovem, adolescente, que vai estar ouvindo essa palavra, essa live no dia de hoje. Não sei onde moram, se é no Brasil, fora do Brasil, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho convicção e certeza de que o Senhor sabe, o Senhor conhece. Então, por sermos achados pelo Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento. Porque quando nós entramos na tua presença, com certeza nós saímos marcados. Se nós estivermos atentos, sensíveis à tua voz, nós vamos ouvir o Senhor palestrar conosco. Então eu já quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor preparou esse momento para nós estarmos juntos aqui, unidos, meu Pai, nesse propósito de te adorar. Nosso maior propósito nesse dia é adorar o teu nome e bendizer o Senhor. E também, Senhor, aproveitamos a oportunidade para colocar diante do teu altar as nossas petições. O Senhor sabe o que eu estou precisando, o que eu anseio, o que a minha alma deseja. E o Senhor sabe também o que cada pessoa que está aqui deseja. Qual é a petição de cada um? Eu não conheço, mas o Senhor sabe onde mora, o Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe do grito de socorro que está nesta alma. Então, meu Deus, eu quero te pedir,
humildemente te pedir. Não, aqui nós não mandamos, não decretamos, aqui nós pedimos humildemente aos teus pés. Senhor, abençoa. Senhor, dá socorro, dá livramento, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, a tua filha já está com a palavra no coração, na mente, porque o Senhor já deu. E agora eu te peço, prepara as nossas vidas, os nossos corações, para ouvirmos e entendermos a tua palavra. Fale conosco, ministre, Senhor, aos nossos corações. Nós somos carentes e dependentes do Senhor. Obrigada por tudo, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem pode dizer um amém aí? Quem pode falar, Senhor, eu estou aqui, olha para mim? Quem pode dizer? Eu quero ler para você aqui, eu já vou chamar, hoje eu não vou colocar o segundo hino não, eu já vou chamar. Já vou chamar a missionária Vânia, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer e falar nos nossos corações. Eu vou ler um salmo inteiro hoje, para ficar gravado no nosso coração, que nós temos que adorar e bendizer o nome do Senhor. Preste atenção no que diz o Salmo 150. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Não sei que situação que você está vivendo, qual é o momento da sua vida, qual é a estação. Mas aqui o salmista não nos convida, se tudo estiver bem, louve ao Senhor. Não. Louvai ao Senhor. Então eu te convido, neste momento, louve e adore o nome do Senhor. Adore, porque o Senhor é bom, mesmo que tudo esteja desmoronando ao seu redor. Louve e adore ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo. Não é. É sobre o poder transformador do Senhor. Quando você adora, não quer dizer que você... Oh, minha amada, que saudade! Rapaz, gente, tudo bem, minha amiga? Como é que nós estamos? Tá frio aí? Muito frio, muito frio. Carioca que hoje ia sofrer. Aqui, Amada, desculpa, eu estou falando de você aqui, do prazer enorme que é te receber. eu que agradeço, irmã, por ter lembrado de mim. Para mim é um prazer estarmos aqui dividindo um tempozinho, né, juntas. Eu estou aqui no Rio, na Zona Norte, está frio, está chovendo, mas eu tenho certeza, assim como tu leu o Salmo 150, que eu estou ligada, o Senhor tem algo para fazer conosco, né, na tarde desse dia. Não é isso? É verdade. Ô, Vânia, eu estou muito feliz e eu tive a Mara aqui há 15 dias e ela vai voltar semana que vem, porque a palavra foi assim, ó, Deus foi dando preço e ela falou, eu tenho que falar de José. Eu falei, então vamos marcar uma outra data e ela vai vir semana que vem. E aí, eu fico tão feliz, sabe? Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir, mas eu quero te contar, mesmo que você já tenha ouvido. A Mara estava pregando aqui, eu falei, olha, sabe quem vai vir? Eu até fiz confusão, você tinha me falado que não dava para ser semana passada. Aí eu peguei e falei com todo mundo que você ia estar, mas é porque era hoje, não tem problema. Eu falei, olha, quem vai estar conosco é a Vânia e tal. E eu fiquei tão feliz que ela falou assim, olha, Vânia é quem pode me representar. Quando eu não posso, sem sombra de dúvida, eu recomendo a Vânia. Eu fiquei tão feliz que eu falei, gente, confirmação do céu. E agora a pastora Rose, é isso, do Rio também, está falando, duas mulheres de Deus, é isso. Vânia é isso, é uma serva de Deus que está aqui conosco, nos dando a honra. Eu só posso agradecer a Deus pela sua vida. Amém, amém, amém. Eu que agradeço. Ela é uma querida, né? A gente é do mesmo ministério,
trabalhamos juntos. Essa é uma troca. Eu a indico, ela me indica. Infelizmente, hoje em dia, a gente não está podendo indicar muita gente, É, né? Tem que ter um respaldo para poder indicar. E graças a Deus ela poder me indicar, para mim é uma honra. Assim como eu também indico. Mas vamos embora, né? Eu quero saber vamos. como é que tá você. Como é que você está? Eu Antes tô, da gente começar. eu tô bem, mas antes de falar de mim, senão eu vou esquecer, deixa eu mandar um beijo para Karina, que tem um grupo abençoado, Fundamentadas na Palavra. E a Karina está fazendo aniversário hoje. Então, Karina, um beijão para você, meu amor. Também já tem live aqui conosco. Eu tô bem, Vânia, eu estive na sua terra. Eu fui aí no Rio, em Duque de Caxias. O Senhor me Sim. deu essa oportunidade, foi uma bênção. Estou aí seguindo, fazendo a obra de Deus. Eu estava conversando com a pastora Rosa de Paula e ela me falou isso e é verdade. A gente, quando entende o nosso propósito, o nosso chamado, quando a gente entende quem somos nós diante do Senhor, a gente segue chorando, sorrindo, às vezes caminhando, correndo, saltitante, às vezes a gente segue arrastando, mas a gente vai É isso. fazendo a obra de Deus. Eu tô aí, firme nas promessas. É isso, minha irmã. É isso. Quando você quiser que eu comece, você me fala, tá? Tá, te chamo. Você é bênção. Eu amo você. Também te amo, Ai, queridinho. antes de você começar a pregar, deixa eu dar os parabéns aí. Gente, eu não sei quantos quilos que ela perdeu, não, mas é outra Vânia na foto. Uau! Isso, tá linda! Oi, eu tô fazendo uma dieta, tô fazendo hidro, tô fazendo pilates e fechei a boca, né? Aí perdi 12. Uau! Perdi 12. Ah, você não pode falar perdeu, não, porque Eu a gente joguei perde, a fora. gente quer achar. Joga fora. Eu ainda vou chegar nesse ponto também, Jesus da graça. Mas bora lá, gente, a nossa live assim, é uma live leve, é uma live de bate-papo, mas também de sentir a presença de Deus, porque nós estamos aqui, ó, numa pausa para um café, mas para ouvir o Senhor falar conosco. Fique à vontade, minha amada. A casa é sua. Amém. Gente, é um prazer. Eu hoje de manhã correndo, eu falei, Senhor, o que posso eu dividir com meus irmãos? E aí o Senhor me deu alguns versículos aqui. Mateus, capítulo 26. Eu vou ler duas passagens diferentes, mas interligá-las. Mateus 26, versos 74 e 75 diz assim: Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade. E exclamou: Não conheço esse homem. No mesmo instante, o galo cantou, e naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe advertira: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, ele chorou amargamente. Estamos falando de Pedro, naquele momento de que o Senhor está em Getsêmani, né? E aí eu quero agora ler João, capítulo 15. João, capítulo 15, verso 1, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. E todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. E aí ele fala no 3: Vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. 4: Permaneceis em mim e eu permaneceis em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não tiver ligado na videira verdadeira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos em mim. Estamos falando dentro da a palavra do Senhor, e essa versão aqui é King James. Talvez a sua versão seja um pouco diferenciada, mas é a palavra do Senhor pura. Eu gosto porque... Por que, Vânia, você leu lá, né, Getsemane, Pedro negando, e agora você lê agora João 15? Porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor das oportunidades, né? Pedro, aqui, ele ainda era o discípulo. O discípulo Pedro, afoito, aquele que cortou a orelha de Malco, aquele que falava, aquele que fazia, aquele que entrou no mar. Mas quando agora, nesse momento de crucificação, ele tem em mente: neguei o meu pai. Ele disse, mas eu neguei.
Agora, ele entra numa total tristeza e ele recua do ministério. Ele recua do ministério e João vai dizer que ele volta às práticas, né? Os evangelhos dizem que ele volta a pescar. Ele vai voltar a pescar e ele, por ser um homem de influência, ele não vai sozinho, sempre tem alguém que vai atrás de você. E ele leva pessoas, vão atrás dele, outros amigos, outros discípulos também vão pescar. E eu acho lindo que o nosso Senhor Jesus, João 21, no 17, fala que o Senhor vai atrás dele. Mas eu gosto disso, sabe por quê? Porque está mostrando para mim e para você que independente de você estar na obra, independente de você estar de pé, independente de você estar exercendo, pode haver um momento que você venha fraquejar. E quando você fraqueja, você pode se entristecer a ponto de recuar. Então, nessa tarde, eu quero falar com você. Não é tempo de recuar. É tempo de prosseguir. É tempo de entender. Meu Deus, derrapei aqui. Não, meu Deus, eu caí ali. Jesus, eu fiz uma besteira. Então, o que eu faço? O que você faz? Se levanta, se ergue, se põe de pé. Não se deixe abater. Estamos vivendo um tempo que as pessoas estão se abatendo demais. Tão frágeis demais. Mas Jesus Cristo continua indo atrás dos seus discípulos, dos seus apóstolos. João 21 diz que ele vai, ele identifica Pedro lá no barco. Aí a Bíblia vai dizer que quando Pedro ouve a voz, ele fala, ah, é o meu mestre. Só que agora ele está nu. Ou seja, ele tirou as vestes de servo, né, do apóstolo. Ele está ali como homem, ele se lança no mar. E eu acho isso magnífico, porque fala para mim assim, tem esperança. Tem esperança. E quando a gente vai ler, que você leu comigo, João capítulo 15, aí Jesus está dando uma aula para eles, né? Olha, eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. E vocês são um ramo. Deixa eu falar um negocinho para vocês. Se vocês estiverem ligados em mim e não estiver dando fruto, meu pai, que é o agricultor, ele corta. Só que essa palavra cortar, no grego, é levantar. Então, Jesus está falando por discípulo para mim e para você nessa tarde. Tu caiu? Tu tá fraco? Aleluia. Tu tá no chão? Meu pai, o agricultor, ele vai cortar, ele vai levantar. Então Deus está falando, aleluia. Jesus Cristo está falando, aconteceu alguma coisa? Tu se entristeceu? Tu está abatido? É família? É enfermidade? É ministério? É você mesmo? Ei, filho, tu está ligado em mim ainda? Está caído? Fica triste não. Meu pai está indo aí te levantar, cortar, levantar. Ele sacode a poeira. Aleluia. E o interessante é que o agricultor, quando ele levanta o ramo da vide, ele não levanta simplesmente assim. Ele levanta, ele limpa e ele prende de novo ali, ó, na videira. Ele prende o ramo que caiu na videira. Então aquele ramo é preso na videira e ele passa como se fosse um barbante para colar assim, para ficar ligada na videira. Por quê, Vânia? Porque a seiva, que é o alimento, vai direto, aleluia, para aquele ramo que está caído. Ele vai ficar fortificado. Oh, glória! O que você quer dizer, Vânia? Eu já disse. Independente do que está acontecendo, Jesus Cristo está dizendo para você nesta tarde, te levanto, te põe aqui, ó, cara a cara com meu filho, aleluia, e você vai receber dele, através do Espírito Santo nessa tarde. Ei, se você ainda está colado nele, tô triste, tô abatida, saí, Vânia, não tô fazendo mais, e olha, fica tranquilo. É tarde de você reconhecer que precisa dessa dependência. Se você reconhece essa dependência do Senhor, ele te levanta e te coloca nele. Aí ele diz no próprio verso que aquele que está dando fruto, agora ele limpa. Ele limpa para que dê mais fruto. E uma vez falando com o Senhor sobre isso aqui, nesse limpar, o agricultor quando limpa, ele tira as folhas que estão mortas, ele tira os galhos que não estão frutificando, para que venha aparecer o fruto.
O que você quer aplicar isso, Vânia? Eu quero dizer para você nessa tarde. Você que está dando fruto, você que está de pé, você que está em evidência, está no da frente, cuidado. Não deixa as folhas te tampar. Não deixa a folha te tampar. Não pensa que você é alguma coisa. Não. Você só dá fruto porque está ligado na videira. Então você tem que entender que nessa tarde, se por acaso tem orgulho, por acaso está achando que você é muita coisa, o Pai também corta. Mas aí é o cortar mesmo. Ele corta, ele tira tudo que não presta, porque quem tem que aparecer é o fruto, é o fruto, é o fruto. Aleluia! Eu gosto disso. Então Pedro, quando tem esse encontro com o Senhor, em João capítulo 21, o Senhor pergunta, vem cá, Pedro, fala comigo. Tu me amas? Amo. Tu me ama? Amo. Tem certeza? Tu sabe, Senhor. Então o Senhor está testando. Tu me amas? Amo. Então vai cuidar de ovelha. Esquece esse negócio de peixe. A rede que tu carrega agora é para ganhar vidas. Vai cuidar das ovelhas. E agora, quando a gente entra em Atos dos Apóstolos, aleluia, a gente vê o quê? Jesus Cristo, quando volta novamente, conversa com eles, Jesus Cristo vai em ascensão e fala, ei, vão para Jerusalém. Ficai lá, até que vocês sejam revestidos de poder. Eles ficam orando, 120 pessoas orando, até que de repente desce sobre eles a capacitação do Espírito Santo. E eles agora, revestidos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que quem está fora não está entendendo o que está acontecendo dentro. Eu gosto disso, Valéria, porque tem pessoas que não entendem o mover do Espírito Santo na minha vida e na tua. Eles são loucos. Não, está sem dinheiro, está doente, continua fazendo a obra, são loucos. Não. Nós estamos embebecidos desse Espírito. E quem é embebecido do Espírito do nosso Senhor, aleluia, Ele tem. O negócio está esquisito, mas a gente tem. Ai, Espírito Santo que está aqui. E a história vai dizer que agora, Pedro não é mais fragilizado. Quando ele vê que eles estão falando besteira, estão falando até que eles estão com vinho, estão bêbados, ele se levanta. A Bíblia diz que ele se levanta e ele começa, a pregar com imponência. E eu gosto disso. Porque aquele que cai reconhece que caiu quando o Senhor se apresenta e se permite ser colado na videira que é Cristo, vai frutificar com força. Aleluia! Eu profetizo nessa tarde, se porventura você está pensando, cogitando, eu vou abandonar esse cargo, eu não vou mais não, eu cansei, o Senhor manda lhe dizer, é tarde de posição na presença, é tarde de se levantar, aleluia, é tarde de ficar de pé, independente do que esteja acontecendo, e partir para cima. Tu já foi revestido com esse Espírito do nosso Deus já está dentro de você, mas Vânia, então, eu não sou batizada com o Espírito Santo. Filhinha, isso é só a evidencialização do Espírito. Ele está dentro de você. Trabalhe na obra, faça com amor, deixe o fruto aparecer. Pedro agora está desenvolvendo o fruto. Quando ele começa a falar da cruz de Jesus, a Bíblia vai dizer que 3.000 almas se rendem ao Senhor. Páginas que viram. Oh, aleluia. O que você quer dizer, Vânia? A página vira mediante a sua posição. Como que está a sua posição diante do Senhor? Eu costumo dizer, uma vez que eu me entrego a uma situação, as coisas parecem que tomam rumos diferenciados. O negócio parece que cada vez fica pior. Cada vez fica pior. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele está aguardando de mim e de você uma posição. Ô Jesus, nessa tarde eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que já está conosco nessa live. O Senhor está aguardando o seu fruto. Para quê, Vânia? Para que você venha alimentar outros. Nós não fomos salvos, libertos, não estamos de pé para ficar dentro da igreja. Me perdoe, eu amo estar dentro da igreja. O Senhor não tem nos chamado para que a gente fique dando fruto dentro. Do lado de fora da sua igreja, assim como do lado de fora da minha.
Na rua onde eu moro, assim como na sua, por onde você passa, onde você trabalha, onde você estuda, onde você convive, tem pessoas com fome. Já ouviram falar desse Jesus. Outros já até serviram. Mas só que esses já estão cortados, não tem mais ligadura com o Senhor. Como diz o texto de João 15. Quem foi desligado dele não tem mais condições de frutificar. Mas se ainda tiver ligado, frutifica. Então, para que eu fui chamado? Frutifica, vaso. Frutifica. É tarde de você começar a frutificar. E como eu peguei Pedro, como aquele que frutificou, eu vou continuar na linha de Pedro. Quando a gente chega em Atos dos Apóstolos 12, você vai ver uma igreja que está gritando, solta Pedro. Atos dos Apóstolos 12, 5. A igreja ora continuamente por Pedro. Qual é a oração? Solta Pedro. Aleluia. Por que, Vânia, tem que soltar esse homem? Tiago já não morreu a fio de espada, irmão? Que Deus tem comigo, não tem com Valéria. Que Deus tem com Valéria, não tem comigo. Que Deus tem conosco, não tem com você. Não, não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que o Senhor permitiu que Tiago fosse morto, Atos dos Apóstolos 12, deixou Herodes fazer isso, e Herodes está vendo o crescimento da igreja e quer calar nossa boca. Ele é barrébia, quer calar a boca. Mas Pedro continua. A Bíblia vai dizer que no capítulo 5 ele está pregando, aleluia, no 4, sacerdote tira ele de cena, manda prender. Manda prender, mas como não tem base, tem que soltar. No 5, aleluia, ele está pregando, ganhando almas. A Bíblia vai dizer que eles jogam Pedro na prisão, segunda cadeia. Está lá a Rébia, Deus olha e fala, Pedro, você aprendeu a frutificar? Oh, aleluia! Deus envia um anjo. Quando ele envia um anjo, tira Pedro de cena. Então Herodes está louco, aleluia. Herodes está e não está entendendo como que está crescendo o evangelho. Está crescendo de verdade. Vidas estão se lançando diante do Senhor. E por isso agora, quando ele lança Pedro, que ele coloca na prisão pela terceira vez em Atos 12, ele fala, eu vou botar 16 homens para tomar conta de um. Eu quero 16 tomando conta de um. Ele coloca 16 homens para tomar conta de um, e a Bíblia vai dizer que Pedro dorme. Eu quero te perguntar aqui no particular, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo. Tu está dormindo na guerra? Alai, Kébia. Tu está dormindo mediante as prisões que o Senhor tem concedido pela tua vida? Porque tem prisão que a gente sabe que, ai meu Deus, é o diabo. Não é não. Senhor está deixando agir, porque Ele está moldando você para um propósito maior. Então Ele está deixando você em umas prisões para ver qual é a tua posição. Tem prisão no casamento, tem prisão no meio dos filhos, tem prisão no trabalho, levando a chébia, tem prisão na igreja, tem prisão na enfermidade. Tem muita gente que está presa em alguma área. Mas o Senhor está querendo ver como que tu está. Qual é a posição? Está dando fruto, mesmo sendo perseguido? Mesmo ele permitindo esses embates de prisão? Ou não. Eu parei. Não, eu parei. Ih, chega. Aleluia, chega. Não. Pedro dorme na prisão. Ele entende. Olha, eu já entendi. O negócio comigo é constância, abundância e crescimento. Constância, abundância e crescimento. Pedro está dormindo. Mas a igreja já entendeu que o apóstolo Pedro está preso, mas é homem de Deus. Está preso, mas é um homem que não pode ficar escondido. Está preso, mas vamos gritar por socorro. Porque esse homem, essa mulher, não pode ser tirado de cena agora. Não. Então a gente ora, solta Pedro. O que você quer dizer mais com isso? Já estou dizendo. Nessa tarde, o Eterno vai te soltar, sim. Vai quebrar algumas cadeias da tua vida. Vai sim. Mas eu quero saber uma coisa. Tem posição, Rébia, de ramo na tarde desse dia? É necessário. É ramo? Tá colado na videira? Ah, tô meio caído. Levanta. Não, Vânia, eu tô de pé, mas então, não tô mais naquela passada. É tarde de você
pegar essa Bíblia, pegar esse cajado, pegar aquilo que o Senhor já te entregou na mão como habilidade. Eu gosto da palavra do Senhor porque tem vários tipos de ramo. Nós estamos falando do ramo Pedro, mas nós também temos o ramo Dorcas, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O ramo Dorcas não está em evidência. Não está em evidência. Dorcas não é o crente que está em evidência. Não está no outdoor, o telefone dela não toca para ir para a vigília pregar, não está correndo para lá e para cá, não. Mas Dorcas está servindo a comunidade que ela vive. Entendeu? Como assim, Vânia? Sim, Dorcas é uma mulher que ela tem prazer em abençoar. É aquela mulher que está dentro da igreja, que quando pega no microfone não sai uma palavra. Alabaxébia, mas as mãos dela frutificam. Aquele homem que não sabe muito, não conhece muito as escrituras, mas quando ele pega para fazer, o negócio vai, porque ele faz com o coração voltado na obra. E quem tem coração voltado na obra, ele pode falar, nós vai, nós é. E o Eterno trabalha, porque o Senhor trabalha com pessoas que têm coração nele. Aleluia! Dorcas é uma mulher dessa. A Bíblia vai dizer no capítulo 9 que ela está lá, ela olhou a necessidade da igreja. O povo é pobre, o povo precisa de roupa, o povo precisa. Então, se eu tenho habilidade de coser, eu vou coser sim, para ganhar dinheiro, mas também vou coser para abençoar meus irmãos. Então, ela começa a abençoar a comunidade dela. Deus tem dado habilidade para muita gente. Tem dado habilidade para muito cristão. Tem dado habilidade. O que tu tem feito com a tua habilidade? Tu tá frutificando só para dentro da tua casa? Ou tu tá frutificando também pro reino com a habilidade que ele te deu? Ele te deu, Vânia, ele me deu a habilidade, eu faço um bolo que ninguém faz. Tá, faz só para tu ganhar dinheiro? Ou você abençoa, abençoa pessoas com isso que ele te deu como habilidade? Dorcas entende. Dorcas entende, eu preciso utilizar a habilidade que o Senhor me deu a favor do reino. Veja, irmão, tem dom e tem habilidade. Os dois trabalham em conjunto no reino. Os dois trabalham junto a favor do reino. Aleluia! Pedro está cheio dos dons. Está entrando em casa de Enéas, a sombra está curando. Ele entra na casa de Enéas, está doente? Levanta, vamos embora. Só que eu quero falar com você também que está frutificando muito. Deus vai te dar uma experiência para você frutificar a mais. Vai te dar uma experiência que você ainda não entendeu, que você ainda não passou. Porque meu pai. Porque na nossa trajetória, conforme você vai caminhando, a escada, os degraus vão subindo. Né? Então, se você está numa posição, numa puxada, Deus vai te levantar a mais um degrau. E você nunca pode esquecer de olhar para os degraus que estão abaixo. Se você está subindo um degrau, eu quero dizer que tem alguém que segura a escada. Como assim? Sempre tem alguém segurando a escada da intercessão. Vai com ela, vai com ele, seja com ele, lavanda chébia. E tem aquele outro que ainda não chegou. Mas ele também tem. Então você não pode só subir. Tu tem que olhar e falar, peraí, deixa eu chamar a Mariazinha, deixa eu chamar a Valéria, deixa eu chamar a Marta, que está comigo. Rébia, vambora! Vambora! Pedro agora é convocado. Aleluia. Por quê? Dorcas morreu de repente, o povo não está aceitando a morte de Dorcas. Uma mulher de compromisso com a obra. Mas eles sabem também que tem um discípulo que está em evidência. Tem um apóstolo que está em evidência. Sombra dele cura. Aleluia. Aleijado fica em pé. Vamos atrás dele. Oh, aleluia. Então eles vão. Eu estou lá no capítulo 9. Eles vão. E a Bíblia vai dizer que ele não nega. Estou indo. Eu estou indo. Então vai. Ele vai. Um dia de caminhada. Chega lá. Eu acho isso muito bom, porque Pedro pede para o povo sair e ele e Dorcas morta. Tem momento na minha vida e na tua vida que a gente não vai chegar cantando, não vai chegar puxando a oração, a gente tem que esperar a instrução que vem do céu, né? Ele ainda não tinha passado por esse desafio. Então agora ele tem que ter uma ligação direta com o Senhor e não tem que ter ninguém ali. É ele com ela.
Você está dando fruto, irmão? Não pensa que tu faz nada sozinho, porque lá em capítulo 15 diz que nem tem condições de dar fruto você sozinho. Tu só dá fruto se estiver ligado nele. E uma vez que Pedro entende isso agora, ele vai orar e ele vai ouvir. Pedro, pode orar. Agora você vai sentar ela. Ai, meu Deus! Agora sim, Pedro, agora você pode dar a mão a ela. Tem vida porque tem relacionamento. Tem fruto porque entende que precisa ter seiva saindo da videira para a sua vida cotidianamente. Não existe galho grande e galho pequeno. Existe galhos ligados na videira. Então, o galho que é ligado na videira, aleluia, ele entende que ele só trabalha. Ai, meu pai, só dá fruto porque o agricultor, aleluia, que é o Deus poderoso, te pega e te leva. Ai, ai. Ai, meu Deus. Sabe, irmã Valéria, tem pessoas que não aceitam transições. Tem pessoas que não aceitam mudança. Tem gente que acha porque ele está dando fruto em Jardim América, onde eu moro, no Rio de Janeiro, ele vai ficar dando fruto só aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Quem está no condução do teu ramo é o Senhor. E se ele quiser pegar o seu ramo e ligar em outra videira que esteja em São Paulo, em Minas Gerais, aleluia, que ele pegar o seu ramo, porque agricultor sabe pegar. Não é Vânia, não é homem. Agricultor, ele pega o ramo e ele vai ligar ele numa outra videira. Isso também é para quem está dentro de casa, dentro da igreja. Tem muita gente tomando posse. Eu sou dona dessa cadeira. Ai, ai. Eu sou dono desse departamento. Não é não, filhinha. Tu é instrumento, é ramo que frutifica ali. Mas chegou seu tempo de frutificar em outro lugar. Então, pai, o agricultor tira você e leva. Ai, mas o homem me tirou. Tirou não, boba. Ele só tirou, moveu, porque o Eterno deu ordem. Move para lá, Lequébia. Põe esse outro para cá. Oh, aleluia. Quando a gente entende isso, a gente entende que a gente tem que ser como Pedro e como Dorcas. Volta à vida, Dorcas. Ele devolve ela para a sociedade e continua o ministério. Então, quando a gente chega no 12, como eu falei, que ele está preso e o povo está gritando porque o povo tem visto os frutos. Tem muita gente que está dizendo, eu estou sozinho na obra. Eu fiquei doente, ninguém me visitou. Irmão, quem que tu visitou, irmão? Quem tu está visitando? Qual é a obra que tu está fazendo? Ela é berrébia, para poder querer ser lembrado nessa posição. Ô, meu pai! Deixa eu ficar quieta nisso, né? Tá bom, vamos voltar. A Bíblia vai dizer que agora ele está deitadinho lá em Atos 12, deitado, dormindo. E o povo está gritando, solta Pedro, solta Pedro. E eu gosto disso, porque enquanto o povo grita, o Eterno já viu toda a intenção de Herodes. Então, né, Herodes, que eu permiti você ceifar, deixei você, né, fazer gracinha com o Tiago, você está achando que eu vou deixar também com Pedro. Herodes, eu sou Deus que entro. Rebadacébia. Eu sou Deus que entro, Herodes. Já tirei ele 2 vezes e tiro na terceira. A Bíblia vai dizer, no decorrer de Atos 12, que vem um clarão, tem um clarão dentro da prisão. E a palavra Senhor está com S maiúsculo, porque o próprio Deus entra. Ai, meu Deus. E quando ele entra, meu irmão, ele entra para fazer. Pedro está dormindo, ele toca nele. Acorda, filhinho, acorda. Oh, Jesus. E quando acorda, você sabe muito bem que ele acorda, não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas o Senhor fala, bota a sua capa, coloca sapato. Tem proteção, capa é proteção, tem sapato, porque a caminhada levando a chefe ainda vai continuar, Pedro. Vem comigo. Isso aqui a gente já vai até parar. Sabe por quê, mano? Porque, vem comigo. Pedro, Deus entra na cela, o acorda, manda ele se vestir, e depois ele fala, vem comigo. Ou seja, quem está na sua frente, Pedro, sou eu. Vai abrir portão de ferro, porque quem está na frente sou eu. Não é porque você está aqui dentro, filho, que você está abrindo alguma coisa, não. Não é o teu nome, é o nome sobre todo nome que está na tua frente. Quem abre porta para mim e para você é quem está na frente. Rebadacébia. Quem está na tua frente é que vai abrindo.
Entendeu? Aleluia. Tem gente que acha que quem vai abrir é ele. Não! Quem abre, quem entra, quem fecha, aleluia, quem coloca, quem tira, quem põe, quem exalta, quem derruba, quem faz é aquele que está na tua frente. Senhor dos Exércitos, ele faz. Eu gosto de uma expressão do nome do Eterno que fala o El Roi, o Deus que te vê. Oh, aleluia. O El Roi, o Deus que te vê, está te vendo nessa tarde, meu irmão, minha irmã, que está conosco nessa tarde. E ele já viu você, ele é Rébia, ele sabe como você se encontra, ele sabe se você está na ativa, como Pedro, como Dorcas, ele sabe que se tu é um ramo que frutifica, ele sabe se tu é um ramo que está no chão, mas ele diz, eu sou o Senhor. Alabaquébia. E quando ele se posiciona na sua frente como o Senhor, ele diz, tá ligado em mim, filha? Deixa que eu te levanto. Deixa que eu te conduzo. Deixa que eu te ligo de novo. Meu Deus. Eu gosto disso. Porque às vezes a gente pensa que a gente pode levantar alguém. A gente pode ser braço forte na guerra. Claro que a gente pode ser braço forte na oração, braço forte em sustentar aquela pessoa, braço forte em levar a pessoa a uma igreja, mas quem levanta é o Senhor dos Exércitos. Você pode até acompanhar, você pode até ir, mas quem tem, Alabaxébia, condições de levantar você na tarde desse dia é Ele. Quem entra nas prisões que você tem estado é Ele. E eu ainda digo mais, Deus me fala, tem pessoas que vão ver ainda que estão presas, estão em prisões sentimentais, dentro das suas emoções, mas o Eterno já entrou. E quando ele entra na prisão, filho, filha, ele não entra por entrar, ele entra para solucionar. Oh, glória! Aleluia! Irmãos, eu não sei, sabe, irmã Valéria, por que tanta gente desanimada? Por que tanta gente presa dentro do que a gente está vendo no cotidiano? Aqui no Rio é uma violência extrema, né? É violência, é morte. Outros lugares é chuva, outros lugares é fogo, ela é a rébia. E por que esse desespero do servo do Senhor? Porque quem conduz a sua vida é o Senhor. Tudo que está acontecendo, ela é rébia. Está escrito, ainda não chegou ainda. Como está Mateus 24, ainda não começou, ainda não estamos ainda dentro do negócio. Por que tanto desespero? Por que está chovendo em São Paulo, vamos dizer assim, tem que correr, comprar 10, 15, 20 quilos de arroz? Filho, filha, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos da tarde desse dia. Tarde, madrugada, noite, como disse a irmã Valéria. Aquieta, entenda que quem é o Senhor da tua guerra é o Senhor. Quem abre porta, fecha, é o Senhor. Você não precisa fazer aliança com homem. Não precisa esperar de homem. Aqui no Rio tem um negócio chamado X-Rec, que você tem que colocar o seu nome lá no sistema, para você poder ter uma especialidade de médico. Então, você tem que passar por uma clínica da família aqui no Rio, e aí você vai botar o seu nome nessa fila. E isso pode demorar 10 anos, 5 anos, 1 mês, dependendo daquilo que você precisa. Tem muita gente fazendo aliança com gente que trabalha na área para poder passar à frente de outro. Oh, meu Deus! Quem cuida da sua saúde, Rébia, quem entende que você precisa, ele não precisa de sistema. Ele é o próprio sistema. Ele é aquele que tem tudo na palma das suas mãos. Ele manipula, ele faz porque ele é. Não precisa fazer aliança. A única aliança que você não pode quebrar é a aliança que você tem com o Senhor. Noiva, 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 acorda, noiva, acorda, noiva.
Acorda, noiva. Ela é sébia. Mateus capítulo 25, 10, noiva. 10, 10. Todas 10 arrumadinha, bonitinha. Todas 10 tinha, né? Tinha os requisitos de noiva, de serva. Só que 5 só tinha o azeite do dia. Aleluia. O sono chega, ou seja, o descanso, o desânimo, o cansaço. Chega para todo mundo. Vai deitar e vai dormir. Mas quando ouve, aí vem o noivo. Ela é sébia. Como que tu tá, noiva? Tu tem azeite reserva para poder continuar o caminho. Porque a ordem é, aí vem o noivo. Levanta, se arruma e vem. Ah, não, me empresta, Valéria. Irmã Valéria, me empresta. Não tem. Ei, o que desce do céu para a minha vida, para a tua vida, para a vida de Valéria, vida de pastor, vida do servo que está lá na portaria, é aquele que ele compra, Dequébia. E como que compra? Compra na busca, compra na intimidade, Lexébia, compra no compromisso, compra no fruto, além de Emanaquébia, compra. Aleluia! Pedro tem. Aleluia! Dorcas tem. Eu e você precisamos ter para entender prisões, cadeias, poços, aleluia, cisternas. Para entender, você precisa viver uma vida de elo com o Senhor. Não é balela, não é conversa fiada, é estar na presença do Senhor. Não por estar, é viver uma vida com o Senhor. Eu costumo dizer, falo isso para meus filhos, para meus crianças, adolescentes, que uma vida com o Senhor não é a vida que eu quero. E até a gente entender isso, tu tem que ter uma certa intimidade com o Senhor. Uma vida com o Senhor é você saber que você até pode. Eu posso. Eu posso ouvir uma música popular brasileira, eu posso. Eu posso usar uma blusa mais à vontade, posso sentar numa mesa, conversar com algumas pessoas, eu posso. Mas nem tudo me é lícito. Aleluia. E quem tem relacionamento ouve voz. Qual é a voz que tu tem ouvido? Quem ouve a voz dele entende. Ó, eu não quero isso. Você não vai por aqui. Você não entra aqui. Aliança com o céu. Ele é peba, sébia. Pedro tinha aliança com o céu, João tinha aliança com o céu, Débora tinha aliança com o céu, Ruth fez aliança com o céu. Aleluia! Raabe fez aliança com o céu. É necessário ter aliança, relacionamento, vida com quem é o dono da vida. Quem tem relacionamento com o dono da vida tem vida ampliada, modificada. Eu e a irmã, e todos que estão nessa live, e os que vão ver, a gente não precisa se apresentar, sabe? Eu aprendi isso há muitos anos. A gente não precisa dizer, eu sou a pastora, eu sou missionário, eu sou... Não! Eu sou servo de Deus. Qual é a sua credencial nessa tarde, irmão? Porque Paulo, Pedro, João... Aleluia. Eu sinto ele aqui na minha casa. Débora, Lachébia, Dorcas, eles tinham credencial diante do céu. Qual era a credencial deles, mano? Servo do Senhor. Emissários da palavra do Senhor. Aleluia. Então, eles não precisavam se apresentar. Quando eles chegavam, a pessoa dizia, ei, chegou ele, chegou ela. Muita gente perdeu essa credencial, irmã. Tem muita gente que perdeu uma vida de propósito, uma vida de renúncia, uma vida com o Senhor. Não tem mais relexébia, transparência no Evangelho. E aí, irmão, não entende por que a porta abre, não entende por que o seu filho entra e sai de uma faculdade, você não entende nem como que entrou, você não sabe nem como pagou, porque o dinheiro chegou na tua mão e o Senhor fez uma promessa e ele cumpre, ele não é vânia. Tem gente que não entende que o médico diz, está com câncer, e você pega o laudo e fala, estou, mas eu não paro, eu prossigo.
E quando você prossegue, que você vai levar o outro resultado, eles não vão entender, porque o eterno que eu sirvo e que você serve, tu pode passar por químico, pode passar por rádio, você pode passar por situações difíceis, mas no final é culto de ação de graças. Então tem pessoas que ficam adorando outra pessoa, achando que o irmão é uma estrela. Ele não é. O que ele é um homem e uma mulher que busca a presença, que tem aliança. E quem tem aliança é diferenciado. Pedro, Dorcas e todos os heróis eram diferenciados. Eu preciso ser diferenciadas. Claro que a gente vai derrapar, claro que a gente não vai estar todo dia nessa fé, claro. Claro que nem todo dia a gente vai estar aí querendo sair. Claro, eu sou humana. Tem dia que a gente quer quietinha, tem dia que a gente não está querendo nem ouvir a voz de ninguém. Tem dias. Mas o choro dura uma noite. A alegria vem ao amanhecer. A gente chora hoje, amanhã a gente já levanta, crendo no agir e no efetuar. Crendo nisso. Porque se tem uma vida com o Senhor e não crê que Ele faz, você não tem vida com o Senhor. A minha filha fala assim para mim, a minha filha caçula. Mãe, acabou o queijo. Eu falo, glória a Deus. Aí ela fala, glória a Deus, glória a Deus. Mãe, tá acabando no seu freio. Louvado seja o nome do Senhor. Por que mãe está falando? Porque eu tenho certeza que esse que enviou está preparando para enviar de novo. Elexébia. Sai do saldo da conta, irmão. Tira o olho do saldo. Tira o olho dessa receita. Tira o olho desse diagnóstico. Vira a sua cabeça para cima. Eleva os teus olhos para os montes. De onde virá o seu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Para de ficar contemplando todos esses boletos. Para. Eleva o teu pensamento nele. Apresenta tudo isso aí diante dele. Apresenta esse filho nessa tarde diante do Senhor. Apresenta esse marido diante do Senhor. Apresenta suas dores diante do Senhor. Apresenta tuas tristezas nessa tarde diante do Senhor. Vânia, a prisão está fria. Vânia, a prisão está gelada. Relaxébia. Se apresenta dentro dessa prisão hoje, dizendo, Senhor, se o Senhor permitiu que eu estou dentro dessa prisão, tem um propósito. Revela esse propósito nessa prisão. Relaxébia. Porque no de repente do Senhor, Ele não só vai se apresentar dentro da prisão que você está, como Ele mesmo vai te levantar. Vai falar, filha, coloca essa capa aí, coloca essa proteção que eu desço hoje na tua vida. Coloca esse sapato, porque eu não dei ordem para tu ficar deitada. Agora vem, pós-mim, porque quem abre sou eu. Eu gosto disso. Quem abre sou eu. E Jesus Cristo, Ele não abre por abrir, né? Porque a história vai dizer que abriu a portão de ferro por si só. Ou seja, igual porta de shopping. Pá. Botou assim, Jesus apareceu, Deus apareceu, a porta abriu. E a gente sabe que aquelas portas de ferro do passado eram portas com mais de 3 metros de altura. Tinham 2, 3 homens para poder rodar aquilo para abrir. Em questão de segundo, o Eterno abre e tira Pedro. E a história diz que ele sai como aquele que sonha. Aleluia. Oh, meu Deus. O que você quer dizer, mano? Eu já disse. Tem situações na tua vida que tu tá pensando, eu vou morrer. Ih, dessa eu não passo. Elequébia. Isso aí não dá. Elabarrébia. Não. Deus está dizendo, eu quero ver a sua posição dentro da prisão. Como que tu tá vivendo dentro, filho, filha? Como que tu tá se movimentando dentro? E há momentos que não é nem para se movimentar. É só para ficar quietinha e aguardar o livramento, o escape, né? Quando você lê 1 Reis, capítulo 17, aí a gente vê lá Elias, né? Falando com Acabe. Conforme minha palavra, vai chover não, hein? Não vai chover. Deus permite que ele fale daquele jeito. E depois o Senhor vê assim, agora vão querer te matar, meu filho. Deixa que eu vou tirar você de cena. Aí o Senhor tira ele de cena e esconde ele no meio, onde todo mundo que passasse no Querite ia ver ele ali. Mas ninguém vai procurar ele, porque jamais vai pensar que ele vai se esconder no mesmo lugar. Ela é rébia.
Deus está dizendo para alguém na tarde desse dia: tu não tem que sair correndo, tu não tem que te desesperar porque está sendo usado por mim, porque eu tenho te enviado. Não, eu te escondo no meio, eu te escondo dentro. Vão procurar para todo lado, mas não vão saber. E quando querer te secar, não pensa que tu vai morrer, porque o Senhor já deu ordem. Eu gosto. Para outro cuidar de você. E assim a gente vai crescendo. Elequébia, e forjando o nosso ministério no Senhor. Seja forte em Cristo Jesus. Não se deixe abater. Eleva, sim, os teus olhos para os montes e saiba que há um Deus no terceiro céu que ouve a tua humilde oração. Ô, irmãos, eu sou do tempo que não conhecia a palavra. Não tinha um versículo da palavra do Senhor na mente que eu não conhecia. Não era estimulado a ler a palavra. Eu vim do ministério que o povo antigamente não era estimulado a estudar a palavra. A gente era estimulado a buscar a presença. A gente era estimulado a ir para monte, subir serra, passar a noite no mato. A gente era motivação do meu pastor que eu tive no início da minha caminhada era buscar a presença. Então eu aprendi que tudo vinha do céu. Eu já vivi tantos milagres que eu vejo esse povo que está chegando agora, se a gente for falar, é mentira. A gente for falar que você vai fazer uma mamadeira para um filho com uma lata de leite e a lata está com 3 dedos dentro e você apresenta e fala: Senhor, vai acabar e ainda não chegou a outra lata. E o leite não acabar enquanto meu marido não chegava com a outra lata. Aleluia! Aquela lata ali, ela subsistia o dia inteiro. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que abre prisões. Esse é o Deus que sabe quem é você. Esse é o Deus que fala. Depois, já fazendo a obra, aleluia, diagnóstico, osso, aleluia. A senhora vai ter que fazer uma cirurgia no pé, a probabilidade da senhora andar, ficar com o pé normal é algo muito difícil. E eu falei: meu Deus, e agora? Faz tratamento e ora o Senhor, busca a presença e continua andando. Fazendo os 3. O Senhor falou para mim, não usou ninguém, falou comigo: não faça a cirurgia. Mas isso é comigo. Ele fala com cada um de um jeito. Não faça essa cirurgia. Não faça porque você vai ficar com o pé ruim. Eu te sustenho com os pés assim. Eu tenho sido sustentada com meus 2 pés tortos, irmã. Se você me vê em pé, você vai falar: mas como é que você pisa? Não é pergunta. Eu piso, eu ando, eu prego, eu corro, eu subo escada, lavando québia. Porque o Deus que eu sirvo, ele entra nas nossas prisões e nos dá vitória. Nessa tarde, eu só quero orar por você, depois, quando ela mandar, orar por você e dizer que fica firme, entenda que tu tem um agricultor que cuida de você, fica firme, entenda que tem um Deus que entra na tua prisão, fica firme, entenda: Vânia, mas eu não sou eloquente, mas usa suas habilidades, porque o Eterno está vendo você, fica firme, é constante, porque o Senhor vai mudar cenários na minha e na tua vida, mediante a nossa posição. Oh, meu irmão, minha irmã, entenda, não é fácil servir ao Senhor, não é fácil a gente abrir mão de muita coisa, que a gente pensa que é coisa, mas depois que a gente abre, a gente entende: a melhor coisa é viver uma vida em Cristo. A melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida é ter sido arrancada de um charco de lodo, onde eu pensava no passado que dinheiro, posição eram vida. E o Senhor se revelou para mim e falou: ei, eu te arranco desse charco e te firmo na rocha. Te firmo na rocha. Seja firmado na rocha. A rocha é o próprio Senhor. Seja firmado nele. Vai ter dias que você vai pensar: meu Deus, hoje eu não aguento. E você chora, você reclama, porque você é humana. Fica tranquila, também faço isso. A gente faz as nossas queixas com o Senhor. Mas depois eu passo 1 minuto, 2, fecho os olhos e vejo quantas coisas. Se não for o Senhor, como o salmista diz, né?
O 116, 12. Se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado. Ah, se não fora, né, gente? Se não fora Ele, quem é que está do teu lado? Nessas guerras que a gente tem de família, nessas guerras que tem com o marido, com o filho, com o neto, com o sobrinho, com mãe. Se não for o Senhor, se não fora. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa tarde você possa receber essa humilde palavra dessa amiga aqui do Rio de Janeiro. Que Ele possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família, que Ele possa abençoar a sua casa. Estou vendo aqui a pastora Rose de Paula, bênção. Que o Senhor possa fazer mais, sabe? Porque eu tenho aprendido com Ele. A maior riqueza, irmão, a maior riqueza, não sou eu e nem é você. A maior riqueza é ter esse Cristo, ter esse Senhor como mestre da minha vida e da tua. E ó, eu tenho muito testemunho, porque o Senhor tem me forjado com força. Com força, mas eu não abro mão do céu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê vida, te dê saúde. Assim eu agradeço. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor, eu não vou falar que Ele nos surpreende, não, porque a gente ora com fé e Ele vem em nosso socorro, Ele vem de encontro àquilo que a gente conversou, só eu e Ele. Olha que coisa linda, gente, Jesus é incrível. Eu falo que eu amo esse Jesus, Ele é maravilhoso, porque é como se eu tivesse conversado com a Vânia no telefone. Gente, essa mulher, ela é tão assim, ela não tem tempo para muita coisa, não. Ela dá um recado e some. Aí eu mando, é assim, desse jeito. A gente nem teve tempo para se falar, para conversar. Mas o Senhor é bom, né, Vânia? Como o Senhor é lindo, né? Como é que o Senhor fala, Ele responde, como é que Ele vem de encontro os nossos anseios. Eu sou maravilhada com esse Deus, sabe? Eu sou maravilhada com o que Ele fez aqui agora e continuará fazendo, porque eu sei que Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. E estamos saindo daqui fortalecidos mesmo, pela graça do Senhor, sabe? Fortalecidos, é igual você falou, a gente chora, vai lá no cantinho, chora, depois, ó, enxuga as lágrimas, coloca um sorriso no rosto e bora para frente, porque, ó, os dias estão sendo abreviados, Jesus está voltando e a gente tem que cumprir ainda um propósito lindo aqui nessa terra. Então, minha amiga, obrigada por mais uma vez, sabe, ter sido instrumento de Deus aqui para nós. Para mim é um prazer, irmã. Para mim é um prazer estar com vocês, estar com os irmãos. A gente está longe, mas está pertinho, né? O Espírito nos liga. O Espírito nos liga, graças a Deus. É verdade. Olha, a Dani colocou aí o YouTube, essa palavra vai para o YouTube. Tem muitas amigas que não têm Instagram e a gente encaminha a live lá no YouTube e elas ficam tão gratas porque a palavra está alcançando. Alcança quem está no Facebook, alcança quem está no Instagram, quem está no YouTube. Ou seja, a gente tem que anunciar e usar as plataformas que a gente tem, as possibilidades que a gente tem de estar divulgando, né, essa palavra. Ô, Vânia, a Eduarda está aqui, minha nora, ela está na live hoje, e a gente fez um convite muito especial para a Mara, e aí eu estou pensando aqui, Eduarda, quem sabe a Vânia consegue vir com a Mara. Nós vamos fazer um encontro muito especial aqui perto da minha cidade. E quem sabe dá para você combinar com a Mara e vocês virem juntas, dar uns brados de glória nessa terra aqui, conhecer essa terrinha mineira e a gente vai fazer um trabalho. Porque crente, assim, quando junta, não é só para comer pão de queijo, não, né? É para poder comer o pão de queijo e também fazer a obra do Senhor. Aí, quem sabe, eu vou conversar com você sobre isso, ver a data. Se houver possibilidade, eu gostaria muito que você viesse para a Mara. Amém. Estamos aí. Se tiver como, na agenda a gente está junto. Vai ser uma honra, vai ser um prazer. Ô, Vânia, eu já vou te pedir, eu sei que você tem aí uma agenda bem cheia, graças a Deus por isso, mas eu queria
que você nos despedisse de oração, eu queria que você orasse por tantos pedidos que estão aqui e outros também que foram escritos aqui, outros que estão aí no pensamento, são pedidos que às vezes não podem nem ser pronunciados. A gente Sim. tem muita gente que fala comigo, já tive, muita não, vou dizer 2 ou 3 que eu estou me recordando, que falou que não podia nem verbalizar, mas no pensamento ela orou no momento da oração e Deus atendeu. Então, eu queria que você orasse, mas nós vamos orar pela Karina. Olha que amigo é isso, ó. A Thalita falou, é aniversário da Karina, vamos orar por ela. É isso, vamos orar. E coloque aí o seu pensamento, liga o seu pensamento no trono da glória, e eu tenho certeza que Deus vai responder as nossas orações. Você ora por nós, querido? Sim, claro, meu amor. Vamos agradecer ao Senhor, né? Vamos falar com Ele. Pai, eu quero render graças a Ti pelo privilégio de poder estar uma horinha aqui com as minhas amigas, com meus irmãos em Cristo. Eu sei que o Senhor vai alcançar outras vidas mediante, Pai amado, a ferramenta que está sendo utilizada. Eu sei, Pai querido, que muitas de nós que estamos aqui agora, ou que não vamos ainda ver mais à frente, está passando guerras terríveis, ó Deus, guerras familiares, guerras da saúde, guerra financeira, guerra de ministério, guerra, Senhor, internas, emoções tumultuadas, mas o Senhor que é o Deus que trabalha por aquele que te vê. Ah, Jesus, Senhor, nós não podemos alcançar a dimensão da sua visão sobre nós. Pai amado, vem entrar em meio a vidas dessa tarde. Pai amado, eu convoco o Senhor Espírito Santo, para que o Senhor venha passear em meio a casas, lares, nessa tarde. Que o Senhor venha entrar, Pai amado, tu é bem-vindo. Entra nessa tarde na casa dos meus amigos, dos meus irmãos em Cristo. Pai amado, vai tocando, levada chébia, toca na mente, toca no corpo. Se tem alguém enfermo, Pai amado, nesse momento, deitadinho na sua cama, no seu sofá, oh, Lébia, vai tocando, vai repreendendo. O mal é dado uma ordem nessa tarde, bate em retirada do corpo, bate em retirada da mente. É tarde de vitória, é tarde de vida, é tarde de reconhecer que somos totalmente, Pai amado, dependente de Ti. Somos totalmente necessitados do Teu agir, do Seu efetuar. Pai amado, abanjo que machépia, vai entrando, lebai de canto répia, alabaço que bada répia, laido répia. Entra em meio às guerras, Senhor. Vai quebrando cadeados, vai quebrando, Pai amado, algemas nessa tarde. Assim como tu entraste em prisão onde estava Pedro, lá Baixépia. Pai querido, nessa tarde entra em meio a situações que não podem ser nem faladas, mas o Senhor conhece. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando tudo que prende. Se tem obra de bruxaria, se tem obra de feitiçaria, se tem obra de encantamento, se tem nome preso, Labanchébia, se tem nome preso, Laiquebarrébia, se tem vidas sendo subjugadas pelo inferno, seja quebrado nessa tarde todo o trabalho preparado contra os seus. Ah, papai, a nossa casa, nossos esposos, nossos filhos, nossos netos, nossa descendência é sua. Que haja vida, que haja resplandecer do teu nome sobre nossas vidas, que o Senhor venha nessa tarde, aleluia, dar vida aos fracos, Labaixébia, levantar ramos caídos, Labaixébia, levanta pelo poder que é no teu nome, Berabaébia, alimenta. Da vida, Senhor, Tu és vida, Tu é o Deus que trabalha, abre porta de emprego nessa tarde, com certeza
certeza, Senhor, tem muita gente necessitando de uma porta de provisão. Tu és o dono de tudo. Abre porta de provisão. Abre porta. Esses cadernos de oração, pedido de libertação, pedido de cura, pedidos, ó Deus, aleluia, Laxébia, Kendexébia, para que o Senhor venha trazer de volta aquele que saiu do caminho. Ah, papai, traz, Senhor. Busca, Senhor, resgata na tarde desse dia, muda a história pelo mover do teu nome, quebra arco de valente nessa tarde, despedaça todo carro de fogo, dá vitória às nossas vidas, abençoa a irmã Valéria, sua casa, seus filhos, sua nora, dá vitória a toda a sua parentela. Olha a Karina que fez aniversário, rendemos graças pela vida dela, que o Senhor venha fazer surpresa a Karina nessa tarde, que o Senhor venha dar a ela o presente, aleluia, que não é material, mas que vem do céu, Elêntébia, abraça a Karina nessa tarde, envolva ela, meu Senhor, e dá a bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, que sonhos e projetos, Elêntébia, Alabarrébia, numa chébia de vida de Karina, venham ser, Senhor amado, descortinados nessa tarde. Aleluia! Que a sua presença seja sobre nossas vidas, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos esconder, que o Senhor venha fazer o melhor, que o Senhor continue abençoando a tua serva, não somente nessa live, mas em tudo que é projeto. Eu apresento, Labachébia, os projetos que o Senhor tem derramado sobre ela, sobre sua mente, para desenvolver com mulheres, desenvolver igreja, desenvolver chá, desenvolver, Pai amado, aleluia, palestra. Tu é Pai que dá inteligência, tu é Pai, Lemandébia, que dá sabedoria, que dá estratégia. Tudo está muito caro, tudo está muito difícil, mas ainda servimos um Deus que abre porta, que levanta parceiros, Elêntébia, parceiros envolvidos, servos, mulheres e homens que tem para abençoar, que tem para abrir. Ei, Tébia, abra, Senhor, evidencia cada vez mais e dá vitória à minha irmã, à sua casa, à sua igreja e todos que trabalham e estão de pé. E se tem porventura algum caído, ai, a palavra que liberta, a palavra que é vida, alcance na tarde desse dia e que o Senhor possa fazer o seu querer sobre a nossa vida, no nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Fechei aqui para interromper. Eu estou dizendo o seguinte, Vânia, eu sei que você veio aqui dar muito da parte de Deus. Eu sei que você orou, pediu ao Senhor uma palavra, você nos abençoou também aí, profetizando bênção nas nossas vidas. E eu tenho certeza que juntamente com todo mundo que está aqui, nessa hora, está ligando o pensamento ao Senhor, aos céus, pela sua vida. Eu peço ao Senhor, Vânia, que te cubra, que te revista com a graça dele, com a autoridade, com o poder dele sobre a sua vida. Eu sei que tem horas que você tem questões muito difíceis para resolver. Eu sei que tem horas que você parece que está numa encruzilhada e não sabe para onde ir. Mas o Senhor Jesus, ele abre a sua mente, ele abre a sua visão, ele vai mostrando como se fosse pingos de ouro, assim, ó, no caminho que você tem que seguir. Ele vai mostrando para você, ele vai dando sinais claros, que muita gente olha, não vê e não entende, mas ele abre os seus olhos e ele vai te mostrando o que você tem que fazer. E muitos vão dizer, mas como que ela conseguiu, diante de tanta dificuldade, conseguir achar esse caminho, essa brecha, essa estratégia? Mas não foi por você, é o próprio Deus te conduzindo. Então, que o Senhor Jesus, a nossa oração é que o Senhor Jesus continue te fortalecendo, porque você não olhou para você. Você olhou
olhou para o Deus que podia te usar, você entendeu que era um chamado dele e por ele você não recusou. Então o Senhor te trouxe aqui nesta tarde, minha querida, para também te fortalecer, assim como você entregou, que o Senhor Jesus te dê quadruplicadamente, porque você ainda tem uma caminhada longa, com esses pezinhos aí que não passaram pela cirurgia. Porque tem hora que Jesus parece que faz você estar assim, ó, flutuando, mas ele te leva a lugares que você nem imagina. Deus continue te abençoando, minha querida. Obrigada. Ó, um beijo para você. Eu amo você, viu? E quero muito um dia te encontrar para te dar um abraço bem forte. Deus abençoe. Amém, amém. Obrigada, minha irmã. Obrigada, meus irmãos que estão aí com a gente até agora. Que o Senhor continue nos abençoando, né? E que a gente venha crescer na presença. Só isso. Mais nada, né, mano? É verdade. Um beijo, povo. Um beijo, minha irmã. Beijo. Com Deus. Beijo. Meus queridos, amém. Um beijo para todos vocês. Nós estamos terminando essa live. Como a Vânia disse, obrigada a todos que ficaram até aqui. Deus ainda vai fazer muito mais por nós, porque o Senhor é bom. É Ele que é bom. Um beijo a todos vocês. Karina, não vou mandar mensagem depois, porque eu estou falando aqui, ó. Um beijo para você. Você foi um presente de Deus para minha vida. Obrigada, Thalita, por ter me apresentado. Karina, que as mais ricas bênçãos do céu recaiam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre esses projetos lindos, e que você continue sendo assim. Esse presentão que você é para as nossas vidas. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe. A paz do Senhor. Nossa, Deus abençoe. A paz do Senhor.